IHS capítulo 4. Parte 3 de 3. A fundação da hierarquia. Comentários de Michael Robbins. Tem sido por vezes contestado se Shambhala está localizada nos éteres sistêmicos ou nos éteres cósmicos, os planos logóico, monádico, átmico e búdico do nosso sistema solar. Provavelmente a resposta correta é ambos. O homem está a ponto de desenvolver a visão etérica, mas não está a ponto de desenvolver a visão etérica cósmica. Além disso, os planos etéricos cósmicos, dos quais o plano búdico é o mais baixo, são planos de não localidade, de ubiquidade, de onipresença. Assim, quando falamos de localização, devemos estar falando dos éteres físicos. Que grandes energias onipresentes devam ter pontos específicos de expressão localizada nos planos inferiores não é um pensamento irracional. Embora a visão etérica esteja emergindo rapidamente, ela se refere à visão dos estados de energia que ocorrem no quarto e no terceiro éteres, os éteres esotéricos. O segundo e o primeiro éter ainda são esotéricos, e Shambhala, como local, está focada no segundo éter, portanto, permanecerá esotérica por ainda algum tempo. É significativo que o seu foco seja o segundo éter, pois a mônada, sempre uma residente de Shambhala, está focada no segundo plano sistêmico, o plano monádico. Num sentido mais profundo, porém, não devemos esquecer que o foco superior de Sanat Kumara, pelo menos em relação ao plano físico cósmico, está no plano logóico do nosso sistema solar. Até mesmo Cristo está começando a se concentrar ali. É importante compreender os altos e baixos da demonstração shambhálica. De certa forma, Shambhala, sendo único, é tudo. São discutidas as localizações físicas dos mestres. Alguns residem, dizem-nos, em Shigatse. Provavelmente, desde a invasão do Tibete pela China, eles já não fazem, pelo menos não fisicamente. Shigatse não é mais um lugar isolado e mudou completamente desde que este livro foi publicado em 1922. O ponto principal, entretanto, é que muitos dos mestres possuem corpos físicos, sejam nascidos da maneira normal, ou criados pela vontade através do poder de Kriya Shakti. Suas moradas não são geralmente conhecidas, pois eles não podiam prosseguir com seu trabalho de maneira ininterrupta. Aqueles que precisam encontrar o caminho para a presença física de um mestre aprenderão o caminho. Isto será cada vez mais verdade à medida que a exteriorização da hierarquia ganha impulso. Podemos compreender que quando um mestre de sabedoria tem um corpo físico, a hierarquia se exteriorizou, de alguma forma. Todo o processo de externalização trata do aparecimento no plano físico e através dele das vidas e padrões que se concentram nos mundos internos. Observe que todo mestre, independentemente do seu raio, é um distribuidor de amor-sabedoria, qualidade essencial da hierarquia de luz e amor. Voltando ao texto. A abertura da porta da iniciação. Não é possível abordar a história da hierarquia durante os longos períodos de seu trabalho, além de mencionar certos acontecimentos marcantes do passado e apontar certas eventualidades. Durante muito tempo após a sua fundação imediata, o trabalho foi lento e desanimador. Milhares de anos vieram e se foram, e raças de homens apareceram e desapareceram da Terra antes que fosse possível delegar até mesmo o trabalho realizado pelos iniciados do primeiro grau aos filhos dos homens em evolução. Mas no meio da quarta raça raiz, a Atlante, ocorreu um evento que exigiu uma mudança ou inovação no método hierárquico. Alguns dos seus membros foram chamados para trabalhos superiores em outras partes do sistema solar, e isso trouxe, por necessidade, uma série de unidades altamente evoluídas da família humana. Para permitir que outros ocupassem o seu lugar, os membros inferiores da hierarquia foram todos promovidos um degrau, deixando vagas entre os postos menores. Portanto, 3 coisas foram decididas na Câmara do Conselho do Senhor do Mundo. Comentário. Embora num livro introdutório como iniciação, humana e solar não seja possível discutir a história da hierarquia durante as longas eras de sua existência na Terra, essa história existe e um dia fará parte de um importante e fascinante estudo. Os membros da hierarquia são trabalhadores poderosos. Na verdade, eles trabalham em peixes numa missão de redenção. É interessante que o mestre Deka use a palavra desencorajador para descrever os resultados dos primeiros esforços hierárquicos. Aparentemente o homem animal da época era muito resistente ao cultivo, tal era a natureza da matéria que compunha os seus veículos. A hierarquia tinha certas esperanças e ideais, mas aparentemente estes não foram alcançados tão rapidamente como eles haviam previsto. Fazer do homem primitivo um iniciado de primeiro grau deve ter sido um esforço hercúleo.
Deve ter exigido não apenas milhares de anos, mas milhões de anos. Só podemos nos maravilhar com a paciência amorosa da hierarquia espiritual. Mestre Deka oferece aqui uma peça interessante não apenas da história planetária, mas da história sistêmica solar. Em meados da raça raiz Atlante, certos membros da então hierarquia foram chamados para trabalhos superiores em outras partes do sistema solar. Isto apresentou uma oportunidade para os filhos dos homens em evolução, colocando-os sob pressão. Saturno, o deus da oportunidade, é também o deus da pressão. Parece que seres humanos altamente desenvolvidos da cadeia lunar também foram trazidos nesta época, sob o impulso atrativo do Machachorran. Foram esses indivíduos que preencheriam as vagas causadas em todas as bases da hierarquia pelas convocações extraplanetárias. Disseram-nos que muitas das unidades humanas altamente desenvolvidas da cadeia lunar nunca tiveram de passar pela raça raiz lemuriana e, em vez disso, entraram na cadeia terrestre para continuar a sua evolução em algum ponto da raça raiz Atlante. Pelo que é dito aqui, podemos ver que vários desses seres humanos mais avançados da cadeia lunar foram trazidos por necessidade. Uma questão interessante: alguns dos eventos mais importantes na Terra não são causados dentro da nossa esfera planetária, mas têm causas que emanam inteiramente de fora dela. Neste caso, uma exigência solar sistêmica afetou o desenvolvimento de muitas formas de vida em nosso planeta, dando oportunidade para o avanço evolutivo do reino humano. À luz dos requisitos sistêmicos solares, certas decisões foram tomadas em Shambhala. Estas decisões tiveram efeitos de longo alcance que se fazem sentir até hoje. Fechar a porta pela qual os homens animais passaram para o reino humano, não permitindo, por um tempo, mais mônadas no plano superior para se apropriarem de corpos. Isto restringiu o número do quarto reino, o reino humano, à sua limitação de então. Muitos proprietários de animais domésticos inteligentes podem pensar que o seu animal de estimação é quase humano, e de certa forma isto pode estar correto, mas por enquanto, e realmente durante milhões de anos atrás, a porta para o reino humano foi fechada e assim permanecerá por milhões de anos. A implicação é que, naquela época da Atlântida Central, havia 60 bilhões de mônadas humanas, tal como existem hoje, pois o número foi, por assim dizer, congelado pela decisão de Shambhala. Observe que no processo de individualização é a mônada quem se apropria de um corpo nos planos inferiores. As mônadas são os atores ativos no processo de individualização e elaboram suas intenções com a ajuda dos anjos solares. Voltando ao texto. Abrir outra porta e permitir que os membros da família humana que estivessem dispostos a submeter-se à disciplina necessária e a fazer o esforço estupendo exigido, entrassem no quinto reino ou reino espiritual. Desta forma, as fileiras da hierarquia poderiam ser preenchidas pelos membros da humanidade terrestre que se qualificassem. Esta porta é chamada de Portal da Iniciação e ainda permanece aberta nos mesmos termos estabelecidos pelo Senhor do Mundo nos dias da Atlântida. Esses termos serão declarados no último capítulo deste livro. A porta entre os reinos humano e animal será novamente aberta durante o próximo grande ciclo, ou redondo, como é chamado em alguns livros, mas como isto está a vários milhões de anos de distância de nós neste momento, não estamos preocupados com isso. Comentário: se uma porta foi fechada, outra foi aberta. A humanidade da cadeia terrestre não era de forma alguma tão avançada como os iniciados da cadeia lunar que entraram nos dias da Atlântida. Era necessário um meio de treinamento rápido. O programa de iniciação foi esse meio. Mais uma vez, Mestre Deka usa as palavras estupendo, o que deveria nos fazer pensar. Muitos de nós ainda estamos transitando para o quinto reino da natureza e ainda não somos membros plenos dele. Talvez já estejamos empenhados neste estupendo esforço há algum tempo, ainda faltando muitos grandes esforços. Notamos aqui uma menção aos termos estabelecidos pelo Senhor do Mundo nos dias da Atlântida para todos os que passariam pelo portal da iniciação. A este respeito, deve ser dito que aqueles que entrariam naquele portal não o fazem nos seus próprios termos, mas apenas se cumprirem os termos estabelecidos por aqueles que estão em posição de autoridade. É feita menção ao próximo ciclo da ronda, a quinta ronda. Muitas são as teorias relativas a tais rondas, mas em última análise, a maior parte é teorizada pelos estudantes do esoterismo do que compreendida. Neste parágrafo aprendemos que a próxima ronda estará a vários milhões de anos de distância. A palavra vários talvez seja deliberadamente vaga, mas certamente significa menos de 10 anos, e provavelmente mais como 4, 5 ou 6. Quando ponderamos sobre o início iminente da quinta ronda, muitas questões poderão surgir.
Vários milhões de anos parece um tempo muito curto, especialmente porque tanto a sexta como a sétima raças raiz devem seguir seu curso, e a quinta raça raiz ser completada antes do início da quinta ronda. Além disso, há muito pouco tempo para o que HPB descreveu como um pralaya necessário entre as rodadas. Será que estes ciclos chamados rondas realmente funcionam da maneira bastante linear descrita pelos primeiros teosofistas? Se assim for, a referência do Tibete a apenas alguns milhões de anos antes do início da quinta ronda seria muito difícil de explicar. Uma coisa é fortemente sugerida, no entanto, nomeadamente, que as raças raízes posteriores duram um tempo significativamente mais curto do que as raças raízes anteriores. Se a raça raiz lemuriana durou talvez cerca de 15 ou 16 milhões de anos, a Atlante cerca de 12 a 10 milhão de anos, e a raça ariana, até agora, cerca de 1 milhão de anos, pode-se ver a espiral se estreitar dramaticamente. Devemos ter em mente que os períodos das raças raiz se sobrepõem. A implicação é que as raças raiz adâmica, primeira raça raiz e segunda raça raiz hiperbórea duraram muito mais tempo do que a lemuriana. O progresso espiritual do ser humano individual também reflete esta espiral crescente. Os desenvolvimentos espirituais finais e climáticos que chamamos de iniciações ocorrem com grande rapidez quando comparados ao período prolongado da evolução humana inicial. Outra implicação que podemos razoavelmente deduzir é que estamos a aproximar-nos do fim da quarta ronda, pelo menos no que diz respeito ao nosso globo terrestre. A ronda pode, como sugerem os teosofistas, continuar o seu progresso nos globos 5, 6 e 7, todos eles sutis, mas a sua duração no nosso globo 4, não pode ser duradoura, pelo menos não de acordo com o modelo teosófico habitual. Voltando ao texto. Decidiu-se também deixar claramente definida a linha de demarcação entre as duas forças da matéria e do espírito. Enfatizou-se a dualidade inerente a toda manifestação, com o objetivo de ensinar os homens que desejam libertar-se das limitações do quarto, ou reino humano, e assim passar para o quinto, ou espiritual. O problema do bem ou do mal, da luz ou das trevas, do certo ou do errado, foi enunciado exclusivamente para o benefício da humanidade e para permitir aos homens libertarem-se dos grilhões que aprisionavam o espírito e, assim, alcançarem a liberdade espiritual. Este problema não existe nos reinos abaixo do homem, nem para aqueles que transcendem o humano. O homem tem que aprender através da experiência e da dor o fato da dualidade de toda a existência. Tendo aprendido assim, ele escolhe aquilo que diz respeito ao aspecto espiritual plenamente consciente da divindade e aprende a centrar-se nesse aspecto. Tendo assim alcançado a libertação, ele descobre de fato que tudo é um, que o espírito e a matéria são uma unidade, nada existindo exceto aquilo que pode ser encontrado na consciência do Logos planetário, em círculos mais amplos, dentro da consciência do Logos solar. Comentário. A terceira decisão tem implicações tremendas para os graduados da Escola da Terra. Esses graduados são chamados de julgadores entre pares de opostos. O homem primitivo estava confuso quanto ao certo e errado, quanto à verdadeira natureza do espírito e da matéria. A capacidade de discriminar corretamente simplesmente não era uma parte desenvolvida do seu equipamento. A clareza quanto à linha de demarcação entre o espírito e a matéria, entre o bem e o mal, traz consigo a possibilidade de uma ação precisa e de trilhar um caminho direcionado que conduza a um ou outro dos polos. Podemos ver o planeta Saturno trabalhando aqui. Saturno é o planeta da discriminação que traça uma linha ou fronteira entre entidades e qualidades. Essa linha delimitadora é chamada de anel não se passa. Da mesma forma, o quinto raio, que rege a lei das clivagens, deve ter sido uma parte importante desta demarcação entre os opostos. Podemos ver que enquanto o quinto princípio, a mente, já não era dirigido como um fator estimulante para o homem animal, o quinto princípio inerente ao homem já individualizado da época recebeu um forte impulso. As próprias dualidades são um reflexo do quarto raio de opostos em guerra. A capacidade de discriminar entre os opostos é função do quinto raio, auxiliado pela influência de Saturno. É contada uma breve história da psicologia da libertação. Essencialmente, a fórmula é dividir e reunir. Não há caminho para a unidade consciente, exceto através da separação distinta dos opostos polares, antes que ocorra a sua reunião. O homem primitivo está imerso, mas alheio à dualidade. Essa dualidade existe e deve ser trazida à sua atenção. Ao tomar consciência da dualidade de toda a sua existência, ele tem a responsabilidade, Saturno, de escolher qual polo irá enfatizar. Podemos perguntar como a hierarquia definiu claramente a linha de demarcação entre o espírito e a matéria.
Um método poderia ser através da criação e aplicação de novas leis e códigos de conduta que separassem o certo do errado. Podemos ver que grande parte do primeiro e do quinto raios devem ter estado envolvidos no esforço. As regras para a realização devem ter sido transmitidas e os membros da hierarquia devem ter empreendido uma supervisão mais estreita de certos seres humanos para garantir que se conformavam com as leis necessárias e com as regras progressistas. Podemos imaginar que a hierarquia, como guardiã da lei, deve ter cuidado da imposição de punições e ensino quando as leis eram violadas. Só assim a linha de demarcação poderia ser reforçada. Em suma, é provável que o homem primitivo fosse responsabilizado mais pelas suas ações do que antes de a linha de demarcação ter sido enfatizada. A hierarquia aproveitou-se assim da faculdade discriminativa da mente, que é a qualidade distintiva da humanidade, para lhe permitir, através do equilíbrio dos pares de opostos, alcançar o seu objetivo e encontrar o caminho de volta à fonte de onde veio. A capacidade de discriminar é inerente à mente. A mente é o quinto princípio e a faculdade de discriminação é o dom do quinto raio. Podemos ver quão importante é a faculdade de escolha. O homem primitivo não exerceu escolha consciente. O período de dominação marciana, impulsionada pelo desejo, deve seguir o seu curso antes que o reinado do Saturno deliberativo possa ser instituído. Saturno é um planeta sagrado. Marte, planeta da rebelião, não é. O homem primitivo atingiu o ponto em que possui experiência suficiente para começar a ver as consequências das suas ações e a direção provável dessas ações. Uma visão das possibilidades, boas e más, foi conferida pelos guias vigilantes da raça, e o homem pôde começar a escolher Saturno, a direção que desejava, Marte, seguir. Mais tarde ele poderia escolher a direção que desejava seguir. Poderíamos dizer que quando estas decisões xambálicas foram tomadas, houve um reconhecimento implícito por parte dos diretores planetários de que a humanidade não era mais uma humanidade infantil. Voltando ao texto. Esta decisão levou àquela grande luta que caracterizou a civilização atlântica e que culminou na destruição chamada dilúvio, referida em todas as escrituras do mundo. As forças da luz e as forças das trevas estavam dispostas umas contra as outras, e isto para ajudar a humanidade. A luta ainda persiste, e a guerra mundial pela qual acabamos de passar foi um recrudescimento dela. Em todos os lados daquela guerra mundial encontravam-se dois grupos, aqueles que lutaram por um ideal tal como o viam, pelo mais elevado que conheciam, e aqueles que lutaram por vantagens materiais e egoístas. Na luta destes influentes idealistas ou materialistas foram arrastados muitos que lutaram cegamente e ignorantemente, sendo assim dominados pelo karma racial e pelo desastre. Comentário. Se estudamos a sabedoria eterna, ouvimos falar da grande guerra na Atlântida entre os senhores da face sombria e o senhor do semblante brilhante. O que é interessante é perceber que esta guerra decisiva foi impulsionada por uma decisão extraplanetária, o chamado para serviços superiores no sistema solar de certos membros da então hierarquia espiritual do planeta, e uma decisão resultante de Shambhala. Pretendia atender à emergência planetária induzida pela partida destes membros iniciados da então hierarquia. Provavelmente, muitas causas contribuíram para o início desta guerra prolongada entre as tendências espirituais e materiais da humanidade. Independentemente da emergência planetária, a humanidade atingiu um ponto de maturidade suficiente para permitir a livre escolha. A mente foi suficientemente desenvolvida para servir o desejo e assim torná-lo mais eficaz, para o bem ou para o mal. Essa grande guerra teve até de tremenda duração, considerando que as duas guerras mundiais do século XX são extensões ou recrudescimentos da Guerra da Atlântida. O tibetano divide os adversários na nossa moderna guerra mundial entre os idealistas e aqueles que lutaram por vantagens materiais e egoístas. Provavelmente houve agentes do bem e do mal em ambos os lados, especialmente na Primeira Guerra Mundial. Mas quando a Segunda Guerra Mundial foi precipitada, os verdadeiros idealistas foram expulsos das nações do eixo, embora idealistas fanáticos e pervertidos, e Hitler era certamente um deles. Ainda pode ser encontrado. A batalha, ainda hoje em curso, é entre os valores do primeiro e muito material sistema solar, e os valores que se destinam divinamente a serem expressos através do nosso sistema solar, de uma perspectiva, a segunda de uma série de 3. A decisão xambálica dos tempos atlantes focou uma tremenda luz nas unidades humanas receptivas do período. Nenhuma grande luz pode aparecer sem evocar a força contrária das trevas, e assim foi. Todo avanço deve ser feito às custas do sacrifício dos antigos, o velho deve ser evocado para ser sacrificado.
É precisamente no momento do possível avanço que se pode esperar que o adversário, munido das armas do retrocesso, apareça. Voltando ao texto. Estas 3 decisões da hierarquia estão tendo e terão um efeito profundo sobre a humanidade, mas o resultado desejado está sendo alcançado, e uma rápida aceleração do processo evolutivo, e um efeito profundamente importante sobre o aspecto da mente já pode ser visto. Comentário. As grandes decisões de Shambhala não têm influência apenas por uma época, eles têm grandes implicações para ciclos ainda maiores, que duram milhões de anos. Poderíamos dizer que na altura desta decisão atlante, o caminho foi aberto para a humanidade começar a entrar no 5º reino da natureza. A primeira humanidade da cadeia lunar teve que passar pelo portal da iniciação e entrar no reino das almas. Muitos fizeram isso. A humanidade da cadeia terrestre, no entanto, não ficou muito atrás e hoje está sendo preparada em grande número para passar pelo portal. Dada a estreita ligação de Sanat Kumara com o fluxo de energia de Vênus, não é de admirar que a sua decisão tenha afetado tão poderosamente a natureza mental da humanidade. Vênus é particularmente o planeta da mente iluminada pela alma. É através da mente venusiana que a iniciação pode ser realizada. A hierarquia é alternativamente chamada de Sociedade de Mentes Organizadas e Iluminadas. Sanat Kumara é um grande promotor de tudo que há no homem que é racional e iluminado. Ele procura derrotar a irracionalidade que é a característica distintiva do homem animal inculto. Voltando ao texto. Seria bom salientar aqui que, trabalhando como membros dessa hierarquia, há um grande número de seres chamados de anjos pelos cristãos, e devas pelos orientais. Muitos deles passaram pela fase humana há muito tempo atrás e trabalham agora nas fileiras da grande evolução paralela à humana, e que é chamada de evolução dévica. Esta evolução compreende, entre outros fatores, os construtores do planeta objetivo e as forças que produzem, através desses construtores, todas as formas familiares e desconhecidas. Os devas que cooperam com o esforço hierárquico preocupam-se, portanto, com o aspecto da forma, enquanto os outros membros da hierarquia estão ocupados com o desenvolvimento da consciência dentro da forma. Comentário. Este é um dos parágrafos significativos que descreve o reino dévico e a maneira pela qual ele participa do empreendimento hierárquico. Mestre D.K. parece estar enfatizando o trabalho daqueles devas ou anjos que há muito tempo passaram pelo estágio humano de evolução. A implicação é que alguém pode entrar nas fileiras da evolução angélica a partir do humano. O oposto também é verdadeiro em certos casos. As evoluções humana e dévica são chamadas de paralelas, o que significa que nenhuma delas é subserviente à outra, embora existam devas mais avançados que os humanos, a quem deverão obedecer, e vice-versa. É apresentada uma distinção fundamental e geral entre as duas evoluções. Os membros devas da hierarquia trabalham principalmente com a construção da forma, enquanto os outros membros da hierarquia, os membros mais humanos, trabalham com o desenvolvimento da consciência interior. A forma. Os seres humanos são, em muitos aspectos, destruidores da forma. Eles aprendem e avançam através da utilização e destruição das formas nas quais estão incorporados. Eles estão, via de regra, sempre forçando os limites. Eles resistem à limitação que a forma representa. Isto não é verdade para os devas que buscam a construção e perpetuação de formas harmoniosas. O que podemos concluir de tudo o que foi dito é que o trabalho da hierarquia está vivo e bem no mundo moderno. A hierarquia é uma força que guia e dirige beneficamente e sem ela a humanidade estaria perdida e em perigo. A hierarquia espiritual do nosso planeta, sob a orientação do Cristo, e ainda mais poderosamente do Senhor do mundo, está empenhada numa missão redentora especial destinada a salvar uma humanidade errante e redimir um planeta que sofre de retardo. Os planos para esta redenção são antigos. Foram postas em ação há cerca de 18 milhões de anos e têm persistido sistematicamente, embora de forma adaptativa, desde então. Pode ser difícil estender o nosso apreço àqueles grandes seres que estabeleceram a hierarquia na Terra há muito tempo, nas profundezas da noite dos tempos, mas a nossa gratidão deve ser profunda. Quanto mais avançarmos em nossos estudos ocultos, perceberemos que seu advento tornou possível a atual civilização humana. Através da sua intervenção no nosso processo planetário, fomos poupados de incontáveis anos de ignorância e escravização pelas forças da matéria. Se conseguirmos estender a nossa gratidão àqueles que são para nós, essencialmente salvadores, descobriremos que o resultado é a iluminação e a realização. Fim da parte 3 de 3.